Não porque estou procurando pena. Preciso contar porque carregar isso sozinha está me sufocando. E talvez colocar em palavras me ajude a entender como cheguei até aqui, como deixei as coisas chegarem tão longe. Conheci Miguel Arcanjo numa tarde de domingo, numa daquelas festas de família onde todo mundo parece feliz demais. Ele era primo de uma amiga minha do trabalho. Lembro que usava uma camisa branca simples, o cabelo penteado para trás, e tinha um sorriso que parecia honesto. Conversamos sobre coisas bobas, música, filmes antigos, o trânsito da cidade. Nada especial, mas ele prestava atenção quando eu falava, e isso já era mais do que eu estava acostumada a receber. Na época, eu trabalhava como caixa num supermercado do bairro. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava as contas do meu quartinho alugado e me deixava independente. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 19 anos. Meu pai já tinha ido embora antes disso, e eu aprendi cedo a me virar sozinha. Não tinha muita gente, não tinha muita coisa. Só eu, o trabalho, e aquele apartamento minúsculo que cheirava a mofo quando chovia. Miguel Arcanjo começou a aparecer no supermercado. Sempre no meu caixa, sempre com aquele sorriso. Trazia flores baratas, chocolates, bilhetinhos escritos à mão. Eu achava tudo aquilo meio bobo, meio infantil, mas também achava bonito. Ninguém nunca tinha feito aquilo por mim. Ninguém nunca tinha me olhado como se eu fosse importante. 6 meses depois, estávamos morando juntos no apartamento dele. Um lugar pequeno, 2 quartos, sala e cozinha integradas, num prédio velho perto do centro. Larguei o supermercado porque ele disse que podia me sustentar, que eu não precisava me matar de trabalhar naquele lugar. Disse que queria cuidar de mim, que eu merecia coisa melhor. No começo acreditei. A mãe dele, Babilônia, apareceu na minha vida como uma sombra que nunca mais saiu. Era uma mulher alta, magra, com o cabelo sempre preso num coque apertado e olhos que pareciam te avaliar o tempo todo. Trabalhava como gerente numa loja de roupas e tinha naquele jeito de quem sempre está certa, sempre sabe mais, sempre está no controle. Na primeira vez que a conheci, ela me olhou de cima a baixo e disse: "Então você é a moça que meu filho escolheu." Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação gelada, como se estivesse dizendo: "Então, você é a decepção que meu filho trouxe para casa." Sorri, tentei ser educada, ofereci café. Ela aceitou, sentou-se na ponta do sofá como se o móvel fosse sujo, e ficou ali, olhando para tudo com aquela expressão de desaprovação silenciosa. "Miguel Arcanjo me contou que você não está trabalhando mais", disse ela, depois de um gole longo no café. "Espero que esteja cuidando bem da casa, pelo menos." "Estou sim, senhora Babilônia", respondi, e ela ergueu uma sobrancelha. "Só Babilônia. Não precisa de formalidade." Mas o jeito que ela disse não soou amigável. Soou como uma ordem. Os primeiros meses foram tranquilos. Miguel Arcanjo trabalhava como mecânico numa oficina, saía cedo, voltava tarde. E eu ficava em casa arrumando, cozinhando, esperando. Não me importava. Gostava de ter uma rotina, de ter alguém para cuidar, de não estar mais sozinha naquele quartinho que cheirava a mofo. Mas Babilônia começou a aparecer mais. Primeiro, 1 vez por semana. Depois, 2. Depois, quase todo dia. Sempre sem avisar. Sempre com aquela cara de quem estava inspecionando, julgando, anotando mentalmente cada coisa fora do lugar. "Sara, o chão da cozinha está com marca de sapato", disse ela uma tarde, apontando para uma mancha quase invisível no piso. "Meu filho merece uma casa limpa." "Desculpe, eu vou limpar agora mesmo", respondi, já pegando o pano. "Não é só limpar, Sara, é ter cuidado, é pensar antes. Miguel Arcanjo trabalha o dia inteiro para sustentar você. O mínimo que pode fazer é manter a casa impecável." Ela disse isso com um sorriso fino, quase educado, mas havia veneno em cada palavra. Limpei a marca do chão com ela me observando, sentindo os olhos dela grudados nas minhas costas, julgando cada movimento. Foi mais ou menos nessa época que percebi que Miguel Arcanjo estava mudando. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim, e eu só estava vendo agora. Ele começou a chegar em casa irritado. Qualquer coisa era motivo para reclamação. A comida estava sem sal, ou com sal demais. A roupa não estava passada direito. Eu tinha esquecido de comprar cerveja. Eu tinha comprado a cerveja errada. "Você não serve para nada, Sara?" Ele disse uma noite, jogando o prato na pia com força.
Eu peço uma coisa simples, e você não consegue fazer direito. Desculpa, eu pensei que... Você não pensa. Ele me cortou, a voz subindo. Esse é o problema. Você não pensa em nada além de você mesma. Fiquei calada, a garganta apertada, tentando entender de onde vinha aquela raiva. Ele saiu para o quarto, bateu a porta, e eu fiquei ali na cozinha, olhando para o prato quebrado dentro da pia, as mãos tremendo. No dia seguinte, ele pediu desculpas. Disse que estava estressado com o trabalho, que o patrão estava pegando no pé, que não era nada comigo. Me abraçou, me beijou, e eu aceitei porque queria acreditar que tinha sido só um momento ruim. Mas os momentos ruins começaram a se repetir. Uma semana depois, ele me empurrou contra a parede porque eu tinha demorado demais no banheiro. 2 semanas depois, me deu um tapa no rosto porque eu tinha questionado por que ele tinha chegado tão tarde. 1 mês depois, me puxou pelos cabelos porque eu tinha esquecido de comprar cigarro. E sempre, depois vinha o pedido de desculpas. As flores baratas, os chocolates, os "Eu te amo, Sara. Eu não queria. Você sabe que eu te amo." E eu aceitava porque não sabia o que mais fazer, porque não tinha para onde ir, porque em algum canto confuso da minha cabeça, eu achava que talvez a culpa fosse mesmo minha. Babilônia sabia. Tenho certeza que ela sabia. Ela via as marcas no meu braço, via o jeito que eu me encolhia quando Miguel Arcanjo levantava a voz, via o roxo fraco que eu tentava esconder com maquiagem. E não dizia nada. Ou pior, dizia coisas que faziam parecer que tudo era normal, que era assim mesmo, que eu é que precisava aprender a não provocar. Homem é assim, Sara. Ela disse uma tarde, enquanto tomávamos café na sala. Miguel Arcanjo tinha saído para trabalhar, e eu estava com uma marca roxa no pulso que doía toda vez que eu mexia a mão. Eles trabalham, ficam estressados, e às vezes explodem. Faz parte. O importante é saber como lidar. Mas ele me machuca, murmurei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Machuca porque você provoca. Ela respondeu sem piscar. Se você fosse mais atenciosa, mais cuidadosa, ele não precisaria ficar bravo. Olhei para ela, procurando algum sinal de compaixão, alguma faísca de humanidade. Não encontrei nada. Só aquele olhar frio, calculista, que me dizia que eu estava sozinha, que não havia ajuda ali, que se eu quisesse sobreviver, teria que aprender a me encaixar. Você quer que meu filho seja feliz, não quer? Ela perguntou, inclinando a cabeça levemente. Quero, respondi, automática. Então aprenda a ser o que ele precisa. Bebi o resto do café em silêncio, sentindo o gosto amargo na boca, e desejei estar em qualquer outro lugar do mundo. Os meses seguintes foram um ciclo interminável. Miguel Arcanjo explodia, me machucava, pedia desculpas, e tudo voltava ao normal por alguns dias até a próxima explosão. Babilônia continuava aparecendo, sempre com aquela postura de quem estava me avaliando, sempre com comentários que pareciam inocentes, mas cortavam fundo. Você engordou um pouco? Não engordou, Sara? Ela perguntou um dia, olhando para mim por cima da xícara de café. Acho que não, respondi, sentindo o rosto esquentar. Acho que sim. Miguel Arcanjo gosta de mulher com corpo bonito. Você deveria ter mais cuidado. Ou, Sara, essa roupa está muito chamativa, você não acha? Mulher casada não precisa ficar se exibindo. Ou ainda, meu filho disse que você está dormindo demais. Depressão, é? Você precisa se animar, menina. Ficar deitada o dia inteiro não ajuda ninguém. Cada frase era uma pequena facada. Cada olhar era uma lembrança de que eu não era boa o suficiente, de que nunca seria. E o pior era que eu comecei a acreditar. Parei de olhar no espelho. Parei de conversar com as poucas amigas que ainda me ligavam. Parei de sair de casa, porque toda vez que eu saía, quando voltava, Miguel Arcanjo perguntava onde eu tinha ido, com quem eu tinha falado, por que eu tinha demorado. Era mais fácil ficar em casa, quieta, invisível. Tinha um objeto na casa que eu gostava, uma coisa boba, mas que me lembrava de tempos melhores. Era uma caneca de porcelana branca com flores azuis pintadas à mão, que eu tinha ganhado da minha mãe no meu 18º aniversário. Ela tinha comprado numa feirinha de artesanato, toda orgulhosa, dizendo que era peça única, que ninguém mais no mundo tinha uma igual. Eu usava aquela caneca todo dia para tomar café. Era um ritual pequeno,
mas que me acalmava. Segurar aquela caneca era como segurar um pedaço da minha mãe, um pedaço de quem eu era antes de tudo isso. Miguel Arcanjo odiava aquela caneca. "Por que você não usa uma caneca normal?" ele reclamava. "Essa aí é feia, velha." "Era da minha mãe", eu dizia baixinho. "Sua mãe morreu, Sara. Supera." Mas eu não largava a caneca. Era a única coisa minha naquela casa, a única coisa que ainda me conectava com alguma versão de mim que não era completamente quebrada. Até que um dia, voltei do banheiro e a caneca não estava mais na mesa. Procurei na pia, no armário, no chão. Nada. "Cadê minha caneca?" perguntei, tentando manter a voz calma. "Joguei fora." Miguel Arcanjo respondeu, sem tirar os olhos da televisão. O coração afundou no peito. "O quê?" "Tava rachada. Joguei fora." "Não estava rachada." A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele virou o rosto devagar, os olhos estreitando. "Está me contrariando?" O ar ficou pesado. Engoli em seco, o corpo inteiro travando. "Não, eu só... Era da minha mãe." "E daí?" Ele se levantou, vindo na minha direção. "Sua mãe morreu há anos, Sara. Você precisa parar de viver no passado e começar a viver aqui, comigo, no presente. Ou você não quer isso?" "Quero", murmurei, a voz sumindo. "Então, para de choramingar por causa de uma caneca velha." Ele passou por mim, foi para o quarto e me deixou ali, de pé no meio da sala, sentindo como se tivessem arrancado mais um pedaço de mim. Mais tarde, descobri que Babilônia tinha sido a responsável. Ela tinha vindo durante o dia, enquanto eu tinha saído rápido na farmácia, e tinha jogado a caneca no lixo. Quando confrontei ela, dias depois, ela apenas deu de ombros. "Era feia mesmo, Sara. Você precisa se desapegar das coisas. Apego ao passado não te leva a lugar nenhum. Não chorei na frente dela. Não dei esse gostinho. Mas quando fiquei sozinha, sentei no chão do banheiro e chorei até não ter mais lágrimas, abraçada aos joelhos, tentando lembrar do rosto da minha mãe, tentando lembrar de quando eu ainda tinha alguma coisa que fosse só minha. As coisas pioraram depois disso. Miguel Arcanjo começou a beber mais. Cerveja no almoço, cerveja na janta, garrafa de alguma coisa mais forte nos finais de semana. E quanto mais ele bebia, mais violento ficava. Um empurrão virava um tapa virava um soco virava um chute. Meu corpo estava sempre doendo em algum lugar, sempre marcado, sempre lembrando. E Babilônia continuava vindo, continuava julgando, continuava me dizendo que a culpa era minha. "Se você fosse mais carinhosa com ele, Sara, ele não ficaria assim." Ela disse uma tarde, depois de Miguel Arcanjo ter saído batendo a porta porque o almoço estava frio. "Eu tento", respondi, a voz cansada. "Eu tento, mas nada que eu faço é bom o suficiente." "Porque você não tenta direito." Ela rebateu, cruzando os braços. "Você acha que ser esposa é o quê? Cozinhar e limpar? Não. É saber cuidar do homem, saber quando ele precisa de espaço, quando precisa de atenção. Você não sabe nada disso." "Então me ensina." Falei sem pensar, e me arrependi na hora. Ela sorriu. Um sorriso fino, cruel. "Não se ensina, Sara. Ou você tem, ou não tem. E você, claramente, não tem." Saiu logo depois, me deixando sozinha com aquela frase ecoando na cabeça. "Você não tem." Como se eu fosse defeituosa, como se estivesse faltando alguma peça essencial que fazia as outras mulheres funcionarem, e eu, não. Comecei a ter pensamentos ruins, pensamentos de sumir, de desaparecer, de simplesmente parar de existir. Porque talvez se eu não existisse mais, tudo ficaria mais fácil. Miguel Arcanjo poderia encontrar outra pessoa, alguém que fosse o que ele precisava. Babilônia poderia finalmente ter a nora perfeita que sempre quis. E eu não precisaria mais acordar todo dia com medo, não precisaria mais olhar no espelho e ver essa versão apagada de mim mesma. Mas eu nunca fiz nada. Só pensava e continuava vivendo, porque não sabia fazer outra coisa. E então chegou aquele dia. O dia que mudou tudo. Era uma quinta-feira. Lembro porque quinta-feira era o dia que Babilônia sempre aparecia mais cedo, antes de ir trabalhar, para ver como estavam as coisas. Miguel Arcanjo tinha saído para trabalhar de manhã, e eu estava na cozinha preparando o almoço,
Frango com batatas, arroz, salada. Simples, mas feito com cuidado, porque eu sempre fazia tudo com cuidado, tentando evitar qualquer motivo para reclamação. A campainha tocou. Abri a porta. Babilônia entrou sem esperar convite, como sempre fazia, já tirando o casaco, já olhando ao redor com aquela expressão de inspeção. Bom dia, Babilônia. Cumprimentei. Bom dia. Ela respondeu seca. Miguel Arcanjo já saiu? Sim, faz 1 hora. E você, o que está fazendo? Preparando o almoço. Ela foi até a cozinha, olhou para as panelas, para a tábua de cortar, para tudo. Puxou uma cadeira e sentou, cruzando as pernas, me observando enquanto eu cortava os legumes. Sara, preciso falar uma coisa. Ela disse, depois de um silêncio longo. Pode falar, respondi, sem parar de cortar. Miguel Arcanjo não está feliz. A faca parou no meio do movimento. Olhei para ela. Ele disse isso? Não precisa dizer. Mãe percebe essas coisas. Ela continuou, a voz firme. Ele está cansado, Sara. Cansado de sustentar alguém que não retribui. Cansado de chegar em casa e encontrar, bem, você. As palavras doeram mais do que qualquer tapa. Eu faço tudo o que posso, murmurei. Eu cuido da casa, cozinho, limpo... E é só isso. Ela me interrompeu. Você acha que é suficiente? Qualquer pessoa consegue cozinhar e limpar, Sara. Mas ser uma companheira de verdade? Isso é diferente. E você não é. Babilônia, eu... Não, me deixa terminar. Ela ergueu a mão. Eu tentei te ajudar. Tentei te ensinar. Mas você é teimosa, não escuta. Fica aí, se fazendo de vítima, como se o mundo inteiro fosse contra você. Mas a verdade é que você mesma se coloca nessa posição. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei cair. Eu não quero ser assim, falei, a voz saindo fraca. Mas é, ela respondeu sem piedade. E sabe o que eu acho? Acho que Miguel Arcanjo merece coisa melhor. Merece alguém que realmente se importe, que realmente faça ele feliz. E se você não consegue ser essa pessoa, então talvez seja melhor sair do caminho. Fiquei paralisada, a faca ainda na mão, as palavras dela ecoando dentro da minha cabeça. Ela queria que eu saísse. Ela queria me expulsar da vida do filho dela, como se eu fosse um objeto descartável, algo que não funcionava mais e precisava ser jogado fora. Eu amo ele. Foi tudo o que consegui dizer. Amor não basta, Sara. Ela se levantou, pegando o casaco. Nunca bastou. Saiu da cozinha, atravessou a sala e foi embora, me deixando ali, sozinha, com aquela frase martelando na minha cabeça. Amor não basta. O almoço queimou. Eu nem percebi. Fiquei parada ali, olhando para o nada, até que o cheiro de queimado me fez acordar. Corri para desligar o fogo, mas era tarde. O frango estava preto, as batatas grudadas no fundo da panela, tudo arruinado. Olhei para aquilo e senti uma vontade imensa de rir. Ou de chorar. Ou ambos. Porque era perfeito, não era? Era a representação exata da minha vida. Tudo queimado, tudo arruinado, e eu nem tinha percebido até ser tarde demais. Joguei tudo no lixo, lavei as panelas e comecei de novo. Mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a faca. O peito estava apertado, a respiração curta, e aquele pensamento voltou, mais forte do que nunca. Eu não aguento mais. Miguel Arcanjo chegou em casa no final da tarde. Eu estava sentada no sofá, quieta, esperando. Tinha conseguido fazer outra comida, tinha deixado tudo arrumado, mas sabia que não ia adiantar. Sabia que ele ia encontrar alguma coisa para reclamar, porque sempre encontrava. E encontrou. Cadê minha cerveja? Foi a primeira coisa que ele disse ao entrar. Esqueci de comprar, respondi, a voz baixa. Desculpa. Ele parou no meio da sala, me olhando com aquela expressão que eu já conhecia bem, a expressão que vinha antes da tempestade. Você esqueceu. Repetiu devagar. De novo. Eu vou comprar agora. Comecei a me levantar, mas ele fez um gesto brusco com a mão. Fica aí, ordenou. Fica aí e me explica como é que você esquece a única coisa que eu peço. A única coisa, Sara. Eu tava ocupada com o almoço e... Ocupada. Ele riu, mas não tinha humor nenhum naquele som. Você fica em casa o dia inteiro, não faz nada.
e ainda assim consegue esquecer a única coisa que eu peço. É incrível. Miguel Arcanjo, eu... Cala a boca! Ele gritou, e eu me encolhi no sofá. Eu estou cansado disso, Sara. Cansado de você. Cansado de chegar em casa e ter que aguentar essa incompetência. Ele se aproximou, e eu senti o corpo inteiro entrar em alerta. Meu coração disparou, as mãos ficaram geladas, e aquele medo familiar, velho conhecido, tomou conta de tudo. Levanta, ele disse. Miguel Arcanjo, por favor. Eu disse, levanta. Me levantei, tremendo, e ele veio para perto, o rosto a centímetros do meu, o hálito cheirando a álcool mesmo sem ter bebido ainda. Você não presta para nada, ele disse, cada palavra cuspida com raiva. Minha mãe tem razão. Você é um peso morto. Um erro. As lágrimas desceram antes que eu pudesse segurar. Chorando agora? Ele zombou. Claro, sempre a vítima, não é? Sempre a coitadinha. Eu só queria... O tapa veio rápido, forte, virando meu rosto para o lado. A dor explodiu na bochecha, quente e aguda, e eu levei a mão ao rosto, mais por reflexo do que por proteção. Queria o quê? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Me responde. Queria o quê? Não respondi. Não conseguia. A garganta estava fechada, as palavras presas lá dentro junto com tudo que eu nunca conseguia dizer. Ele me empurrou e eu caí de volta no sofá. Ficou ali, olhando para mim com desprezo, e então deu as costas, indo para o quarto. Ouvi a porta bater e fiquei ali, sozinha, com a bochecha ardendo e o gosto de sangue na boca. Passei a noite em silêncio. Dormi no sofá, porque não quis entrar no quarto. Não quis estar perto dele. Fiquei ali, encolhida, olhando para o teto, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. No dia seguinte, Miguel Arcanjo agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café, me deu um beijo na testa e saiu para trabalhar. Como sempre. Como se não tivesse me batido na noite anterior. Como se tudo estivesse perfeitamente normal. E eu aceitei. Porque não sabia fazer outra coisa. Mas alguma coisa dentro de mim tinha rachado. Uma fissura pequena, quase imperceptível, mas estava lá. E a cada dia que passava, ela crescia. As semanas seguintes foram iguais. Miguel Arcanjo chegava, reclamava, explodia, pedia desculpas, repetia. Babilônia aparecia, julgava, humilhava, saía. E eu ficava ali, no meio de tudo, cada vez mais pequena, cada vez mais apagada. Até que chegou aquele dia. O dia que eu tinha marcado na memória como o pior e o melhor ao mesmo tempo. Miguel Arcanjo tinha saído mais cedo para trabalhar. Estava com um serviço grande na oficina, ia demorar. Aproveitei para limpar a casa inteira, lavar as roupas, arrumar tudo. Queria que ele chegasse e não tivesse nada para reclamar. Queria um dia de paz. Mas no meio da tarde, a campainha tocou. Babilônia. Abri a porta e ela entrou com aquela cara fechada, aquela postura rígida que nunca mudava. Boa tarde, Babilônia. Cumprimentei. Tarde. Ela respondeu, já indo direto para a cozinha. Miguel Arcanjo está? Não, ele saiu para trabalhar. Ótimo. Ela abriu a geladeira, olhou dentro, fechou com um suspiro irritado. Sara, preciso falar com você. Senta aí. Sentei na cadeira, o coração já acelerado. Quando Babilônia queria conversar, nunca era coisa boa. Olha, vou ser direta. Ela começou, cruzando os braços e me encarando. Miguel Arcanjo não aguenta mais você. Ontem ele me ligou, chorando, dizendo que não sabe mais o que fazer. Que você não é mais a mesma pessoa que ele conheceu. Eu não mudei, murmurei. Eu continuo a mesma. Não, Sara, você mudou. Ficou, sei lá, apagada, sem vida. Ele precisa de uma mulher que tenha energia, que seja presente, que faça ele se sentir bem. E você não faz isso. Eu faço tudo o que posso. Mas não é o suficiente. Ela bateu a mão na mesa, fazendo os saleiros pularem. Quando é que você vai entender isso? Você não é suficiente. Nunca foi. As palavras me acertaram como socos. Então, o que você quer que eu faça? Perguntei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. O que vocês querem de mim? Queremos que você suma, Sara. Ela disse, simples assim, como se estivesse comentando sobre o tempo. Queremos que você saia da vida dele e deixe ele ser feliz. É só isso.
Fiquei olhando para ela, sem acreditar no que estava ouvindo. Ela queria que eu saísse. Queria que eu sumisse. Como se fosse tão fácil, como se eu não tivesse sentimentos, como se eu não fosse nada. Eu não vou sair. Falei finalmente. Essa é minha casa também. Ela riu. Uma risada seca, sem humor. Sua casa? Sara, você não tem nada aqui. Nada é seu. O apartamento é do meu filho. Os móveis são do meu filho. Até a roupa que você veste, ele que comprou. Você é uma sombra aqui, entende? Uma sombra que ele deixou entrar e agora quer que saia. Ele nunca disse isso. Rebati, tentando manter a firmeza. Ele nunca disse que quer que eu vá embora. Porque ele tem pena de você, ela respondeu, venenosa. Pena dessa sua vidinha patética, dessa sua solidão. Mas pena acaba, Sara, e quando acabar, você vai ficar sem nada. Levantei da cadeira, o corpo tremendo de raiva, de dor, de tudo junto. Sai daqui. Pedi, a voz firme pela primeira vez em meses. Babilônia ergueu as sobrancelhas, surpresa. O quê? Eu disse, sai daqui, sai da minha casa. Ela deu um passo na minha direção, o rosto se retorcendo numa expressão de raiva fria. Você não manda em mim, garota. Eu entro e saio daqui quando eu quiser. Esse apartamento é do meu filho, não seu. Mas ele não está aqui, respondi, segurando firme na quina da mesa para as mãos pararem de tremer. E eu estou pedindo para você sair. Por um momento, achei que ela ia me bater. Ela ficou ali, parada, me encarando com aqueles olhos gelados, avaliando se valia a pena ou não me colocar no meu lugar ali mesmo. Mas então ela suspirou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Você vai se arrepender disso, Sara, disse ela antes de sair. Vai se arrepender de me desafiar. E saiu, batendo a porta. Fiquei ali, sozinha, o coração martelando no peito, quase não acreditando no que tinha acabado de fazer. Tinha mandado Babilônia embora. Tinha imposto um limite. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de alguma coisa que parecia orgulho. Mas a faísca durou pouco, porque algumas horas depois, Miguel Arcanjo chegou em casa. E estava diferente. Mais bravo do que eu já tinha visto. Mais perigoso. Ele entrou chutando a porta. O barulho ecoou pelo apartamento pequeno, fazendo os quadros tremerem na parede. Cadê essa comida? A voz dele veio antes do corpo aparecer no corredor. Eu estava parada na cozinha, ainda com o avental amarrado na cintura, o arroz no fogo baixo, a mão tremendo levemente em cima da pia. Tinha ouvido os passos dele na escada, o jeito de bater a chave. Já sabia que vinha problema. Ele apareceu no batente da porta, a camisa meio aberta, cheiro de álcool forte. Você tá surda, cacete? Ele rosnou. Eu falei que ia chegar com fome. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. A comida tá quase pronta. Faltam só uns minutinhos. Ele deu uma risada debochada. Uns minutinhos. Você vive nesse minutinho, né? Até para me responder é na hora que você quer. Ele se aproximou rápido. Meu coração disparou, mas o corpo ficou parado. Ele chegou tão perto que senti o hálito quente e amargo. Olha para mim quando eu tô falando, ele exigiu. Levantei o olhar. Não havia nada de humano nos olhos dele, só raiva cansada, velha, repetida. Eu tô olhando, murmurei. O tapa veio seco. Minha cabeça virou pro lado, a bochecha queimando. Um prato escorregou da bancada e se espatifou no chão. Você tá ficando respondona, é isso? Ele avançou, o rosto colado no meu. Tá aprendendo a me enfrentar? Senti aquele velho reflexo de pedir desculpa, de encolher, de me explicar. Mas alguma coisa travou na garganta. Em vez do desculpa, saiu outra frase. Eu não vou apanhar hoje. Ele congelou um segundo, surpreso, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Os olhos estreitaram. Repete. Engoli em seco. Hoje não. A veia no pescoço dele saltou. Ele agarrou meu braço com força, puxando-me para perto. Quem é você para decidir quando apanha? O tom dele cresceu, cada palavra cuspida. Eu mando aqui, entendeu? Eu mando! Ele me empurrou contra a mesa. A coluna bateu na quina. Uma dor aguda subiu pelas costas. Antes que eu pudesse reagir, as mãos dele já estavam no meu pescoço. O mundo apertou junto com os dedos dele.
O ar sumiu. O som da televisão na sala virou um zumbido distante. Senti os polegares dele cravando na garganta, o rosto esquentando, a visão embaçando. Você acha que vai me enfrentar? Ele sussurrava, a voz grossa, carregada de ódio. Eu acabo com você hoje. Hoje você aprende. Raspei as unhas no braço dele, tentando que ele soltasse, mas isso só aumentou a pressão. Meu corpo começou a ficar pesado, as pernas fracas. A cozinha girava devagar, como se estivesse afundando. Eu vou morrer. O pensamento veio assim, claro, frio, no meio do caos. Não foi exagero, não foi drama, foi certeza, instinto. A mão, tremendo, começou a procurar alguma coisa atrás, tateando a superfície da mesa. Achei o pano de prato, empurrei, derrubei um copo, senti a borda fria de alguma coisa metálica. O abajur. Pesado, de base maciça, o fio ainda ligado na tomada. O antigo presente de casamento que eu mesma tinha escolhido. Os dedos se fecharam em volta da base. O último ar que restava nos pulmões virou força. Com um puxão brusco, arranquei o abajur da tomada. O som do fio se soltando cortou o silêncio sufocado. Ele nem percebeu. Estava ocupado demais estreitando o aperto, vendo o medo nos meus olhos. De repente, tudo afunilou. O rosto dele, vermelho e distorcido. O barulho do próprio coração. A sensação da própria vida escapando. Ergui o braço. Não pensei em consequência, em polícia, em hospital. Pensei em uma coisa só: sobreviver. Num movimento desesperado, girei o corpo e desci o abajur com toda a força na lateral da cabeça dele. O barulho foi seco, curto. O choque do metal contra o osso vibrou pelo braço. Os dedos dele se abriram. O ar voltou para os meus pulmões num tranco doloroso. Arfei, tossindo, levando a mão ao pescoço marcado, os olhos lacrimejando. Ele cambaleou, desorientado, tentando se firmar na mesa. Os pés escorregaram no pedaço de prato quebrado no chão. O corpo desequilibrado foi para trás. Não! Ele ainda tentou agarrar o ar, mas era tarde. Ele caiu, pesado, batendo a nuca na quina de mármore do balcão lateral. O som ecoou pela cozinha, mais alto que qualquer grito. Então, silêncio. O abajur escorregou da minha mão e caiu, rolando até parar ao lado do corpo dele. Fiquei ali, imóvel, ofegante, sentindo o coração martelar no peito, o pescoço latejando. Eu tentei falar, mas a voz falhou. Dei um passo em direção a ele. Ele estava deitado de lado, os olhos semi-abertos, respirando curto, irregular. Não se mexia. As mãos, que minutos antes apertavam o meu pescoço, agora estavam abertas, inúteis, viradas para cima. Senti as pernas bambas e me apoiei na mesa. A cozinha inteira parecia girar, mas uma coisa estava clara na cabeça, mais clara do que nunca. Eu tinha revidado. Não por ódio. Não por vingança fria. Tinha feito aquilo porque pela primeira vez na vida ele realmente ia me matar. A mão foi automaticamente ao bolso, onde o celular ficava escondido, longe dos olhos dele. Os dedos tremendo discaram o número de emergência enquanto as marcas roxas iam surgindo devagar no pescoço. A voz do atendente veio distante. Qual é a sua emergência? Olhei para o corpo dele no chão, depois para a própria mão ainda tremendo. Ele tentou me matar, consegui dizer, entrecortado. Eu só me defendi. Mas antes que o atendente pudesse responder, ouvi um barulho na porta da frente. Passos rápidos, familiares. Babilônia. Ela entrou na cozinha e parou de repente, os olhos arregalados indo do filho caído no chão para mim, ainda com o telefone na mão. O que você fez? Ela gritou, a voz estridente, desesperada. O que você fez com meu filho? Ele tentou me matar. Repeti, a voz saindo mais firme agora. Olha para o meu pescoço. Olha! Mas ela não estava olhando para o meu pescoço. Estava olhando para o filho, correndo até ele, ajoelhando ao lado do corpo. Miguel Arcanjo! Miguel Arcanjo, acorda! Ela começou a sacudir ele, desesperada. Acorda, meu filho, por favor. Senhora, ainda está aí? A voz do atendente saiu do telefone. Estou. Preciso de ambulância e polícia. Rápido. Falei, dando o endereço. Babilônia virou o rosto para mim,
e o que vi naqueles olhos era puro ódio. Ódio misturado com desespero, com medo, com tudo que ela sempre escondeu atrás daquela máscara fria. Você matou meu filho, ela disse a voz baixa, perigosa. Você matou ele, sua... Ele está vivo, interrompi. Está respirando. Mas ele ia me matar, Babilônia. Olha para o meu pescoço. Ela finalmente olhou. Viu as marcas roxas, os dedos marcados na minha pele, a vermelhidão ao redor. E por um segundo, só um segundo, vi alguma coisa passar pelos olhos dela. Reconhecimento, talvez. Ou culpa, mas passou rápido. Você provocou ele, ela disse, voltando a olhar para o filho. Você sempre provoca. A culpa é sua. As palavras me atingiram, mas dessa vez não doeram como antes. Dessa vez, eu sabia que não era verdade. Sabia que nada do que eu tinha feito justificava o que ele tinha tentado fazer comigo. Não, falei, firme. A culpa não é minha. Nunca foi. A ambulância chegou 12 minutos depois. Os paramédicos entraram, avaliaram Miguel Arcanjo, o colocaram numa maca. Estava inconsciente, mas estável. Babilônia foi com eles, sem olhar para trás, sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sozinha com 2 policiais que começaram a fazer perguntas. Contei tudo. Desde o começo, desde o primeiro tapa, desde as humilhações, desde as ameaças. Mostrei as marcas no pescoço, as marcas antigas nos braços, nos pulsos. Mostrei mensagens, fotos que eu tinha guardado escondidas, documentos médicos de quando eu tinha ido no hospital meses atrás e tinha mentido dizendo que tinha caído. Eles ouviram em silêncio, anotando tudo. A senhora vai precisar prestar depoimento formal, disse um dos policiais, um homem mais velho com olhos cansados. Mas pelo que você está contando e pelas evidências, parece legítima defesa. Legítima defesa. As palavras soaram estranhas, surreais. Como se não fossem sobre mim, como se estivessem falando de outra pessoa. Mas eram sobre mim. Eram sobre a mulher que tinha passado anos aceitando, aguentando, acreditando que merecia tudo aquilo, e que, num momento final, tinha escolhido sobreviver. Passei a noite na delegacia, dando depoimento, respondendo perguntas, revivendo cada detalhe de anos de abuso. Foi doloroso, foi exaustivo, mas também foi libertador, porque pela primeira vez alguém estava ouvindo, alguém estava acreditando, alguém estava do meu lado. Miguel Arcanjo teve traumatismo craniano moderado, mas sobreviveu. Ficou internado por 1 semana, depois foi transferido para outro hospital. Babilônia ficou ao lado dele o tempo todo, claro, e durante esse tempo tentou fazer tudo o que podia para me incriminar. Deu entrevistas para jornais locais, dizendo que eu era violenta, que tinha atacado o filho dela sem motivo. Tentou reunir testemunhas que dissessem que eu era agressiva, instável. Contratou um advogado caro para processar por tentativa de homicídio. Mas não adiantou, porque as evidências estavam todas do meu lado. As fotos das marcas, os registros médicos, as mensagens ameaçadoras que Miguel Arcanjo tinha enviado, e principalmente as marcas no meu pescoço, que provavam sem sombra de dúvida que ele tinha tentado me estrangular. O processo foi arquivado, legítima defesa, sem acusação. E eu, finalmente, estava livre. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais importantes da minha vida. Saí do apartamento, claro. Não tinha como ficar lá, não depois de tudo. Uma assistente social me ajudou a encontrar um abrigo temporário para mulheres em situação de violência doméstica. Era um lugar simples, pequeno, mas era seguro. E pela primeira vez em anos, me senti segura. Comecei a fazer terapia. No começo, foi difícil. Falar sobre tudo, reviver os momentos piores, encarar o quanto eu tinha me perdido no meio daquela situação. Mas aos poucos, comecei a entender. Comecei a ver que nada daquilo tinha sido culpa minha. Que eu tinha sido vítima de abuso sistemático, manipulação psicológica, violência física e emocional. E que sobreviver não era motivo de vergonha, mas de força. Consegui um emprego novo, numa padaria perto do abrigo. Era um trabalho simples, atendendo clientes, organizando prateleiras, mas eu gostava. Gostava de estar ocupada, gostava de ter minha própria renda, gostava de conversar com pessoas que me tratavam com respeito. E, aos poucos, comecei a me reconhecer de novo.
Lembro de um dia específico, uns 4 meses depois de tudo ter acontecido. Estava no abrigo, no quartinho pequeno que dividia com outra mulher, e olhei no espelho. Realmente olhei, pela primeira vez em muito tempo. Vi as marcas que ainda estavam lá, as cicatrizes visíveis e invisíveis. Mas também vi outra coisa. Vi força. Vi sobrevivência. Vi uma mulher que tinha passado pelo inferno e tinha saído do outro lado, machucada, mas inteira, quebrada, mas viva. E pensei na caneca. Na caneca com flores azuis que Babilônia tinha jogado fora, tentando apagar mais um pedaço de mim. Pensei em como eu tinha chorado, em como tinha me sentido completamente despedaçada. Mas eu não estava despedaçada. Estava ali, respirando, vivendo, reconstruindo. E ninguém, nem Miguel Arcanjo, nem Babilônia, ninguém podia tirar isso de mim. Miguel Arcanjo tentou entrar em contato algumas vezes. Mensagens através de pessoas conhecidas, tentativas de conversa, pedidos de desculpa vazios. Ignorei todos. Não havia mais nada que ele pudesse dizer que fizesse diferença. Não havia mais volta. Mas houve algo que fiz, e foi a única vingança que precisei. Não foi violenta, não foi gritada. Foi silenciosa, estratégica, e doeu neles muito mais do que qualquer confronto físico doeria. 2 meses após o arquivamento do processo, recebi uma ligação de uma jornalista. Ela estava fazendo uma matéria sobre violência doméstica e tinha ouvido falar do meu caso através dos registros públicos da delegacia. Queria saber se eu toparia dar uma entrevista, contar minha história, ajudar outras mulheres que estivessem passando pelo mesmo. No começo, hesitei. A ideia de expor tudo, de colocar meu rosto e meu nome numa reportagem, me apavorava. Mas então pensei em todas as vezes que fiquei calada, em todas as vezes que aceitei a versão deles, em todas as vezes que deixei que me fizessem sentir pequena e invisível. E decidi que não ia mais ficar calada. Aceitei a entrevista. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada surra. Falei sobre as manipulações de Babilônia, sobre como ela encobria o filho, sobre como me culpava por cada agressão. Mostrei fotos das marcas, dos hematomas, das cicatrizes que ainda carregava. E, principalmente, deixei claro que não estava pedindo pena. Estava pedindo justiça, estava pedindo que outras mulheres vissem que era possível sair, que era possível sobreviver. A matéria saiu numa segunda-feira. Na capa do jornal local, com minha foto, meu nome completo e o título: Sobrevivi ao homem que jurou me amar. O texto era longo, detalhado, honesto. E dentro de horas, estava sendo compartilhado nas redes sociais, sendo comentado, sendo visto por milhares de pessoas. Miguel Arcanjo tentou processar o jornal. Tentou alegar difamação, calúnia, invasão de privacidade. Mas tudo o que eu tinha dito estava documentado, provado, registrado. Não havia como negar. E quanto mais ele tentava se defender, mais culpado parecia. A oficina onde ele trabalhava o demitiu 3 dias depois. Disseram que não podiam manter alguém com aquela reputação, que os clientes estavam reclamando, que era melhor para todos que ele saísse. Ele tentou encontrar outro emprego, mas meu nome e minha história apareciam toda vez que alguém procurava o nome dele na internet. Toda vez, a primeira coisa que viam era a matéria, as fotos, a verdade. E isso o destruiu de um jeito que nenhum soco meu jamais conseguiria. Babilônia sofreu ainda mais. A loja onde ela trabalhava começou a perder clientes. Mulheres que tinham lido a matéria, que sabiam do papel dela em tudo aquilo, que se recusavam a ser atendidas por alguém que tinha defendido um agressor, que tinha culpado a vítima. As vendas caíram, as reclamações aumentaram, e, eventualmente, o dono da loja teve que tomar uma decisão. Ela foi rebaixada. Saiu de gerente para vendedora comum, com um salário muito menor, sem o prestígio que tanto valorizava. E mesmo assim, as pessoas continuavam evitando ela, continuavam olhando torto, sussurrando quando ela passava, lembrando do que ela tinha feito. Soube por uma conhecida em comum que Babilônia tentou se mudar de bairro, mas a história a seguiu. Tentou recomeçar, mas as redes sociais não esquecem. Tentou defender o filho publicamente, mas cada vez que tentava, alguém compartilhava a matéria de novo, lembrando a todos de quem ela realmente era. E o filho, Miguel Arcanjo, acabou voltando para a casa dela.
sem emprego, sem perspectivas, sem ninguém que quisesse estar perto dele. Os dois vivendo juntos, se afundando na própria amargura, culpando o mundo por consequências que eles mesmos criaram. Eu não precisei levantar um dedo além de contar a verdade. Não precisei gritar, ameaçar ou procurar vingança ativa. A verdade, simplesmente exposta, fez todo o trabalho. E foi aí que entendi algo importante. O silêncio tinha sido a arma deles. Enquanto eu ficava calada, enquanto as coisas aconteciam atrás de portas fechadas, eles tinham todo o poder. Mas no momento em que quebrei o silêncio, no momento em que trouxe luz para a escuridão onde eles operavam, o poder mudou de mãos. Recebi mensagens de dezenas de mulheres depois da matéria. Mulheres que estavam vivendo situações parecidas, que se sentiram menos sozinhas ao ler minha história. Algumas pediram conselhos, outras apenas agradeceram por eu ter tido coragem. E cada mensagem me lembrava de por que tinha valido a pena. Minha vingança não foi destruir as vidas deles, foi reconstruir a minha. Foi me recusar a carregar a vergonha que eles tentaram colocar em mim. Foi virar para o mundo e dizer: isso aconteceu, e não foi culpa minha. E enquanto eles afundavam no próprio veneno, eu subia. Conseguia empregos melhores, fazia novos amigos, reconstruía minha vida tijolo por tijolo. Enquanto eles ficavam presos no passado, tentando se defender do indefensável, eu seguia em frente. Não senti pena. Seria mentira dizer que senti. Senti apenas um vazio distante, como se estivesse olhando para a vida de pessoas que não me afetavam mais, que não tinham mais poder nenhum sobre mim. Um ano depois, consegui alugar um apartamento pequeno. Minúsculo, na verdade. Um quarto, uma cozinha americana, um banheiro. Mas era meu. Completamente meu. Ninguém podia entrar sem permissão. Ninguém podia me fazer sentir pequena ali dentro. Ninguém podia me machucar. No dia que me mudei, levei apenas uma mala com roupas e alguns objetos que tinha conseguido juntar. Não tinha quase nada, mas tinha o suficiente. E no caminho para o apartamento, passei por uma feirinha de artesanato. Vi uma barraca com objetos de porcelana e algo me fez parar. Andei até lá, olhando as peças expostas, até que meu olho encontrou algo familiar. Uma caneca branca com flores azuis pintadas à mão. Não era a mesma. Não tinha como ser. Mas era parecida. Tão parecida que, por um momento, senti como se minha mãe estivesse ali, me lembrando que eu tinha conseguido, que tinha sobrevivido, que estava bem. Comprei a caneca. Paguei com o dinheiro que tinha ganhado na padaria e segurei ela com cuidado enquanto caminhava para o apartamento novo. Quando cheguei, coloquei a caneca no armário da cozinha. Sozinha. Segura. Minha. E naquela noite fiz café. Café simples, sem açúcar, do jeito que eu gostava, mas nunca podia fazer porque Miguel Arcanjo dizia que era gosto ruim. Sentei na única cadeira que tinha, com a caneca nas mãos, e bebi devagar, sentindo o calor se espalhar pelo corpo. E pela primeira vez em muitos anos, sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Porque eu tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. E ninguém, nunca mais, ia tirar isso de mim. Os anos seguintes foram de reconstrução. Não foi fácil. Teve dias ruins, dias em que as memórias voltavam e me deixavam paralisada. Dias em que eu ouvia um barulho forte e meu corpo inteiro entrava em alerta, pronto para se defender. Dias em que eu via um homem parecido com Miguel Arcanjo na rua e meu coração disparava. Mas também teve dias bons. Dias em que eu acordava e percebia que não tinha tido pesadelos. Dias em que eu conversava com outras mulheres no grupo de apoio e entendia que não estava sozinha. Dias em que eu olhava no espelho e gostava do que via. Mudei de emprego algumas vezes. Trabalhei na padaria por 2 anos, depois consegui uma vaga numa livraria pequena perto do centro. Gostava de estar rodeada de livros, de histórias, de mundos diferentes. Era tranquilo, silencioso, seguro. Fiz amizades. Amizades reais, com pessoas que me respeitavam, que me ouviam, que não me julgavam. Foi estranho no começo, confiar em alguém de novo, abrir espaço para que as pessoas entrassem na minha vida. Mas aos poucos, aprendi que nem todo mundo era como Miguel Arcanjo e Babilônia, que existiam pessoas boas, pessoas que realmente se importavam. E aprendi, principalmente, a me importar comigo mesma. Aprendi a dizer não. Aprendi a impor limites.
Aprendi que minha opinião importava, que meus sentimentos eram válidos, que eu não precisava me desculpar por existir. Foi um processo longo, doloroso, mas necessário. E hoje, 4 anos depois de tudo o que aconteceu, estou aqui, viva, inteira, livre. Ainda tenho a caneca com flores azuis. Uso ela todo dia, toda manhã, para tomar café. É meu ritual, meu momento de paz antes de começar o dia. Seguro ela nas mãos e lembro de tudo que passei, de tudo que sobrevivi, de tudo que conquistei. E às vezes, quando o café está quente e o apartamento está silencioso, eu fecho os olhos e agradeço. Agradeço por ter tido força naquele momento final. Agradeço por ter escolhido viver. Agradeço por estar aqui, porque eu poderia não estar. Poderia ter morrido naquela cozinha, nas mãos dele, mais uma estatística, mais uma mulher que não conseguiu escapar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu lutei. Eu sobrevivi. Eu venci. E essa é a minha história. A história de uma mulher que foi quebrada, mas que se reconstruiu pedaço por pedaço. A história de alguém que foi silenciada, mas que encontrou sua voz novamente. A história de uma sobrevivente. E se você está ouvindo isso, se está passando por algo parecido, se está presa numa situação que parece sem saída, eu quero que saiba. Você não está sozinha. Existe ajuda. Existe saída. Existe vida do outro lado do medo. Eu sou a prova disso. E você também pode ser. Não foi fácil sair. Não foi rápido. Mas foi possível. E se eu conseguir, você também consegue. Acredite em mim. Acredite em você. Porque você é mais forte do que imagina. Mais corajosa do que pensa. Mais digna do que te fizeram acreditar. E merece viver. Viver de verdade, sem medo, sem dor, sem ninguém dizendo que você não é suficiente. Porque você é, sempre foi e sempre será. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.